Começa agora, direto dos estúdios da Rádio Acústica FM em Brasília. Radar dos Municípios. Debate, informação e temas que interessam a sua comunidade. Um link direto com os 3 poderes e os 497 municípios gaúchos. Radar dos Municípios. Apresentação, Voltaire Santos. Oferecimento, Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João. Prefeitura de Guaíba. E Corsã e Aegea, juntos por um grande verão. Muito boa noite a todos! Estamos no ar com mais uma edição do programa Radar dos Municípios, aqui na Rádio Acústica FM 97.7, aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, onde fizemos esta parceria comigo, Voltaire Santos. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e a partir de agora, aqui direto de Brasília, nós vamos conversar com os principais protagonistas aqui de Brasília e atualizar as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Eu sou Voltaire Santos, você pode me seguir no Instagram, @voltaire.santos, @voltaire.santos. Por ali no Instagram você pode colocar sugestões de pautas, dicas de entrevistados para a gente colocar diretamente do nosso estúdio aqui em Brasília. Bom, nosso programa tem o patrocínio, tem a força de Cremers, isso mesmo, Cremers, confiança é o que une médicos e pacientes. Cremers, orgulho de ser médico. A relação médico e paciente é fundamental na medicina e a confiança mútua conduz o médico e paciente até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Venha trilhar esse caminho com a gente. Avança Guaíba, a cidade da nossa vida. A Prefeitura Municipal de Guaíba está ao seu lado em todos os momentos. Então, venha trilhar esse caminho com a gente. Avança Guaíba, a cidade da nossa vida. Estamos também aqui no nosso programa, direto de Brasília, com você, com a Corsã e a Aegea, juntos por um grande verão. A Corsã e a Aegea trabalham intensamente e investem nas obras e serviços que não podem mais esperar. E você, curtindo o melhor da estação e aproveitando os recursos naturais sem desperdiçar. Você, Corsã e Aegea, juntos por um grande verão. Além do Cremers, Prefeitura de Guaíba, Corsã, Aegea, claro que estamos também com as farmácias São João. Quero mandar um grande abraço ao Pedro das farmácias São João. Recebi o Pedro aqui em Brasília, numa ótima reunião que tivemos com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Você já sabe, né? Estamos na época de verão. Você que está curtindo o melhor da Lagoa dos Patos, você que vai para a praia da Pinveste, aí em Tapes, na nossa namorada da Lagoa. Oh, saudade de Tapes. Povo realmente encantador que tem nossa cidade de Tapes. Você que está curtindo a praia e vai até Arambaré, na nossa Lagoa dos Patos, não esqueça do seu protetor solar. E as melhores promoções de protetor solar você encontra sempre nas farmácias São João. Na farmácia mais próxima você encontra essas promoções. Você pode acessar também o site sãojoãofarmácias.com.br. Farmácia São João, sãojoãofarmácias.com.br, e ali você vai justamente conseguir todas as promoções para você ter toda a qualidade dos produtos das farmácias São João. Muito interessante o site das farmácias São João, porque você vai no link para buscar ali na setinha e aí tem tudo que você quer, desde guarda-sol, fraldas, tem a área fitness e tudo isso você consegue de forma muito bem colocada. Se você quiser agora mesmo uma promoção com desconto, tem o Dove original a R$ 13,99 cada. Tem também justamente o desodorante Dove original a R$ 14,99 cada. E isso é muito bom, essa promoção que você encontra em sãojoãofarmácias.com.br. Lembrando que estamos também na quarta da limpeza das farmácias São João, limpeza impecável e um clique com desconto de até 39%, tá certo? Um grande abraço a você. Nós estamos
Neste momento, conectados na Rádio Pampa, em Porto Alegre, domingo pela manhã, sempre das 8 às 9 da manhã, a gente faz essa companhia, trazendo entrevistados aqui para vocês, direto de Brasília. Para você que é mais noturno, para você que gosta do rádio como companheiro, ou para você que está circulando nesse momento na BR-116, nós estamos na Rádio Acústica, sempre nas noites de quarta-feira, das 22 da noite até a meia-noite, fazendo companhia para os municípios aí da metade sul, Camaquã, Pelotas, Tapes, Cristal, Turuçu, Amaral Ferrador, enfim, toda essa parte da BR-116 que nos dá carona pelo FM 97.7. Se você é ouvinte da Rádio Pampa, você em Porto Alegre, região metropolitana, nos dá carona neste momento no FM 97.5, você que acorda cedo, prepara um mate, vai ter um churrasco nesse domingo, já vai nos dando uma boa companhia. E você que gosta de nos assistir, tanto sábado como domingo, a partir das 7 horas da noite, você nos acompanha na RDC TV. Hoje eu, Walter Santos, recebo Jackson Raimundo, mestre e doutor em letras pela URGS, especialista em administração pública pela URGS, professor do programa de pós-graduação da UNB, é secretário executivo do Conselho Nacional de Educação e é um gaúcho que já está desenvolvendo uma trajetória vitoriosa aqui em Brasília. Vai falar sobre isso e, claro, como sempre, sobre a política que está no DNA do Jackson, e que ele vai contar também de alguns bastidores que serão refletidos principalmente nas eleições municipais deste ano de 2024. Jackson Raimundo, é um prazer te receber aqui no nosso estúdio em Brasília. Boa noite para os ouvintes da Rádio Acústica, boa noite para os ouvintes da RDC TV e bom dia também para os ouvintes da Rádio Pampa, porque aqui a gente é um cross-mídia com diversas emissoras. Para o teu Rio Grande do Sul também, Jackson Raimundo, seja bem-vindo aqui ao nosso Radar dos Municípios. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pode ter também o pessoal que está acompanhando, né, fora do horário usual, né, de transmissão. Fico muito feliz por esse convite, né, de estar aqui hoje, então, com o Walter, nesse programa que tem feito essa relação tão importante com os nossos municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul. Jackson Raimundo é gaúcho e para começar essa nossa conversa, Jackson, nos explica como o Jackson veio parar aqui em Brasília, quanto tempo já é de Brasília e a relação desse gaúcho que se encontrou tão bem com a parte política, mas a parte acadêmica também aqui de Brasília, Jackson. Brasília é uma cidade, né, que para quem não conhece, e aí eu já digo uma coisa, eu acho que deveria a gente ter, né, mais fomento intelectual para que as pessoas pudessem conhecer essa cidade, que é a cidade comum como capital de todos os nossos irmãos, de todos os estados do nosso país, mas que tem essa característica de ser um lugar onde o Brasil todo se vê, onde o Brasil todo se encontra. Andando pelas ruas dessa cidade, a gente vê todos os estados, a gente vê o pessoal que trabalha nas embaixadas, em organismos internacionais, e a minha relação mais direta com Brasília se dá a partir do momento em que eu trabalho na Câmara dos Deputados. Fiquei alguns anos trabalhando com uma parlamentar do nosso estado do Rio Grande do Sul, a deputada federal Maria do Rosário, né, de quem sinto muito orgulho por ter trabalhado ao longo dos anos, em que 2018 então me convidou para trabalhar no gabinete dela aqui. E durante aquele período, né, eu prestei um concurso para a Universidade de Brasília. Hoje, já faz alguns anos, uns 4 anos, então, que eu estou também como alguém que está no quadro de servidores da nossa UNB, uma das maiores universidades do nosso país, mas sempre muito atento à pesquisa sobre cultura, à pesquisa sobre educação, atuando também na docência no programa de pós-graduação em literatura da UNB, né, e também, né, com uma ação política. Eu tenho uma vinculação já desde os meus 16 anos, de maneira oficial, mas antes ainda, né, de maneira militante ao Partido dos Trabalhadores, né, então, já faz então, um pouco mais de um ano, com o governo Lula, né, então tive um convite para integrar o Ministério da Educação ao longo de 2023, atuando mais diretamente na Secretaria de Educação Superior, onde eu fui coordenador geral de articulação institucional,
e há alguns meses, então, né, numa missão dada pelo ministro Camilo Santana, à frente da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Educação. Jackson Raimundo é o nosso convidado de hoje, aqui na Rádio Acústica, aqui na Rádio Pampa e na RDC TV. Jackson Raimundo vai falar muito sobre esta relação com Brasília, sobre o seu trabalho também como secretário executivo do Conselho Nacional de Educação. Mas antes disso, Jackson, a gente teve nos últimos dias em Porto Alegre, mais uma vez, uma chuva forte, mas virou uma característica da capital gaúcha: chove e a cidade para. A cidade suja, acaba ficando completamente alagada nos principais bairros da cidade, tanto na parte central como na parte mais periférica da cidade. Isso tem colocado uma série de reclamações: falta de luz, falta de água, o próprio atual prefeito Melo sendo muito criticado nas redes sociais. E nós temos, neste ano 2024, uma candidata muito forte em Porto Alegre, fazendo esta oposição, tentando trazer novamente pautas populares, um lado mais social para a capital gaúcha, que sempre teve esse DNA, que é o caso da deputada federal Maria do Rosário. E o senhor, Jackson Raimundo, senhor, por respeito, porque é um jovem, tem total ligação, sabe, dos bastidores, Sim. já participou de muitas campanhas com a Maria do Rosário. Como o Jackson Raimundo hoje, com a experiência de Brasília, vê o momento que os porto-alegrenses estão vivendo e vê este cenário eleitoral que se coloca para 2024? Primeiramente, quero prestar minha solidariedade a todas as pessoas de Porto Alegre, da região metropolitana e de outras regiões do estado que têm sido muito castigado, né, ao longo do último período, né, dos últimos anos, com tempestades, com enchentes, com várias tragédias climáticas. Mas também é bom que a gente diga aqui que, no que pese todas as consequências, né, que vêm, né, dos desastres ambientais, boa parte delas não poderem ser medidas e previstas, mas tem uma série de ações que sim são consequência também de opções de gestão que são feitas, né? Depois, acredito que a gente vai falar também um pouco aqui das ações que estão sendo feitas aqui pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, e que vão muito no sentido de fortalecimento do Estado, o que infelizmente a gente não vê quando se olha, né, para algumas situações como no nosso Estado, onde se privatizou CE, se privatizou Corsã, em Porto Alegre a Carris, que chegou a ser premiada durante os anos de 99, 2001, como a melhor empresa de transporte do Brasil, também foi vendida, né, no ano de 2023, e isso faz com que a gente chegue agora num momento como esse, em que há uma tragédia climática, onde nem sequer o prefeito municipal foi atendido pela empresa prestadora de energia elétrica, né, que venceu um processo de privatização recentemente, e o prefeito tem que ir implorar nas redes sociais, né. É bom que a gente diga que esse projeto, então, ele vai muito na contramão mesmo do fortalecimento do Estado, das instituições do Estado, da participação do Estado na prestação de serviços qualificados à população, né? Isso tanto no âmbito estadual, do governo do Estado atual, quanto no âmbito da Prefeitura de Porto Alegre. E eu vejo essa construção que se dá a partir da candidatura da deputada Maria do Rosário à Prefeitura, ela que já foi candidata em 2008 e que agora, então, o Partido dos Trabalhadores apresenta para a Federação Brasil da Esperança, que reúne o PT, o PCdoB e o PV, e apresenta para o conjunto da sociedade ela como a sua opção. Vejo como alguém que, em primeiro lugar, é muito apaixonada pela cidade. Eu trabalhei com ela durante uns bons anos e sei a paixão que ela tem por esse município da qual ela não é natural, como boa parte dos porto-alegrenses não são naturais da cidade, mas que lá vivem, lá se apaixonaram, lá constituíram famílias e vivem intensamente essa cidade. E quanto também ela está preparada. Ela tem mostrado uma capacidade imensa de articulação política. Ano passado, por exemplo, eu vi toda a dedicação dela, que ela veio durante o mês de novembro para fazer parte da transição, ainda no final do ano passado, ficou todo novembro, dezembro, atuando firmemente na transição presidencial. Logo depois, foi a pessoa escolhida para representar
o PT na mesa diretora da Câmara, né, junto da presidência do deputado Arthur Lira, e juntos, então, ela, fazendo parte da mesa diretora, tem conseguido fazer com que muitas pautas importantes para o campo progressista, importantes para a sociedade brasileira que vê a necessidade do parlamento não ser sequestrado pelas pautas bomba, como houve alguns anos atrás, e que também tem defendido fortemente os interesses gaúchos, né? Então ela tem atuado muito fortemente também, né, a partir da mesa diretora, se articulando com um conjunto de partidos políticos e de lideranças, e tudo isso, né, somado então a 30 e poucos anos que ela tem de vida pública como vereadora de Porto Alegre, deputada estadual e deputada federal já há vários mandatos, né? Não tenho a menor dúvida de que ela tem imensa capacidade, não só de reunir um campo capaz de liderar um processo de transformação, né, na cidade de Porto Alegre, como também tem a capacidade de fazer com que a cidade volte a se orgulhar, a se ver como um polo importante do Mercosul, uma cidade respeitada no mundo. São muitos depoimentos que a gente sempre ouviu, né, de que Porto Alegre era muito referência no mundo pelo orçamento participativo, pelo Fórum Social Mundial, né? Outros símbolos podem ser criados, sem dúvida alguma, mas essa ideia de que a cidade pode se ver como algo, como um lugar importante para sua gente, importante para o mundo, sem dúvida alguma, eu considero importante, né, que seja retomado. Jackson Raimundo, ele é secretário executivo do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação do Governo Federal, mestre e doutor em letras pela URGS, especialista em administração pública pela URGS, também é professor do programa de pós-graduação da UNB. Sobre essa questão de viabilidade eleitoral, buscando um resultado mais pragmático, Jackson, estaria na hora, na tua opinião, de outros partidos, eu cito aqui o PDT, da Juliana Brizola, do Romildo Bolzan, o próprio PSOL, se unirem a um campo que realmente tem um programa diferente para a cidade, para a capital dos gaúchos, para conseguirem terem êxito, ter um resultado eleitoral? Porto Alegre não estaria errando em colocar outras candidaturas próprias que competem com o próprio campo popular? Olha, a eleição de 2022, ela mostrou que mostrou mais uma vez que Porto Alegre é uma cidade progressista. O presidente Lula venceu na cidade de Porto Alegre, o Olívio Dutra para o Senado venceu. Na disputa para governador, o candidato apoiado pelo prefeito Sebastião Melo, o Nix Lorenzoni, foi flagrantemente derrotado, né, pelo Eduardo Leite, que teve o apoio, né, do PT, teve o apoio da esquerda no segundo turno. E os deputados e deputadas mais votados na cidade de Porto Alegre, basicamente foram, né, do campo da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL e outros partidos. Os partidos que tu citaste, o PDT, o PSOL, compõem o governo federal, fazem parte desse campo, então, que está não só tirando o Brasil do obscurantismo que durante os 4 anos de governo Bolsonaro o país enfrentou, mas também está ajudando a construir políticas fundamentais. O pessoal hoje tem uma deputada que é ministra, a Sônia Guajajara, à frente do Ministério dos Povos Indígenas, onde há 1 ano atrás, é bom que a gente lembre, os povos Yanomamis estavam sendo resgatados, né, das suas terras pelas forças as forças da defesa, pela ação do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, e se não fosse aquela ação do governo federal, talvez mais pessoas, mais indígenas teriam sido vítimas, né, daquela situação de abandono, de completo abandono que enfrentaram. Então é um trabalho exemplar, que é bom que a gente diga que a ministra Sônia Guajajara tem feito, o PDT também fazendo um trabalho muito importante no Ministério da Previdência, com o ministro Carlos Lupe, resgatando muito a capacidade do INSS dar resposta às pessoas que procuram sua aposentadoria, né, e outros temas também fundamentais nessa questão dos direitos das pessoas que buscam, né, a aposentadoria, que estão nessa condição, mas também em Porto Alegre, né, há muitos diálogos. Eu não estou em nenhuma instância de direção municipal, mas tenho conversado bastante com o pessoal lá, no sentido de ir vendo que muitas construções têm sido feitas de conversas entre os partidos que compõem esse campo, né, o que inclui também o PSB, né, inclui os próprios partidos da Federação Brasil da Esperança, para além do PT, o PCdoB, que tem a liderança da Manuela Dávila, da deputada Dayana, da deputada Bruna,
né, bem como o Partido Verde, né? Então, são todos partidos que aqui em Brasília compõem esse governo de maneira muito protagonista, de maneira muito afinada, e que em Porto Alegre estão conversando sim. Eu acho que candidaturas próprias no primeiro turno não impedem um apoio ostensivo e um apoio engajado no segundo. A gente vê né, que houve, né, na última eleição gente que não foi do primeiro para o segundo turno, mas que se engajou na campanha do presidente Lula de maneira muito agregadora, né, somando bastante a sua força eleitoral. E eu não tenho dúvida de que em Porto Alegre o caminho vai ser o mesmo, né, de que se não for no primeiro e no segundo turno, pelo menos, né, o campo progressista tem tudo para se unir, considerando, encerro o comentário sobre isso, considerando que a candidatura que hoje está à frente da prefeitura, ela nitidamente fez uma opção na última eleição presidencial, né, pelo bolsonarismo, né, o prefeito Melo teve seu apoio público explícito ao ex-presidente Bolsonaro, e também mantém essa relação, né, tendo vice do partido do Bolsonaro e priorizando, né, essa relação com o bolsonarismo, que é o campo oposto, então, né, aos valores democráticos mais bonitos que nosso país conquistou. É curioso, né, o posicionamento do atual prefeito Melo, porque ele vem do MDB, ele tinha na própria Assembleia Legislativa. Eu vou dar um exemplo, lá no golpe da Dilma, no impeachment da Dilma, ele foi contrário ao impeachment, com manifestações. O próprio prefeito Melo também tinha diversas pautas do segmento negro, diversas pautas dos povos africanos que ele tocava na Assembleia Legislativa, e de repente ele se abraçou no bolsonarismo lá em Porto Alegre com uma aposta. E o mais curioso foi o Melo e outros integrantes do próprio MDB irem contra o próprio partido, porque o Gabriel é vice-governador do Eduardo Leite, e pela instância partidária, pela convenção partidária do MDB estadual, eles foram contra um vice-governador eleito. Então fica a dúvida agora de como vai ser esse comportamento, até por parte do próprio vice-governador Gabriel, que não recebeu esse apoio, né? E o MDB tem toda uma história de partido que lutou com a democracia, lutou pelo fortalecimento das instituições democráticas contra a arena, e de repente o próprio Melo se viu numa aposta, de repente achando que o Brasil caminharia novamente no rumo do bolsonarismo, e vai lá o presidente Lula e vence. Então isso vai ser muito curioso, saber se ele vai tentar fazer essa polarização e se abraçar ainda mais, ou se daqui a pouco o próprio campo da ultradireita, o próprio campo bolsonarista, como o deputado Zucco, não vai lançar alguém de fato raiz desse campo, né? Essa também é uma dúvida, se o próprio vice do Melo vai conseguir segurar a competitividade desse campo. Então, a gente vai ter cenas aí nos próximos meses que vão ser bem interessantes, né, para a gente poder observar. O que faltou para a Manuela vencer a eleição, na tua opinião, acompanhando aquela última eleição, nessa polarização que a gente já tinha há 4 anos atrás, Jackson? Eu acho que a deputada Manuela teve um excelente desempenho. Ela foi para o segundo turno, fez 40 e tantos por cento dos votos. Era uma eleição no que pese, né, o país estava no outro momento comparado a 2016, mas ainda assim o Brasil estava sendo governado por Bolsonaro, estava no momento ainda ali de pandemia, né, que depois até se acentuou após aquela eleição municipal, mas eu considero que ela teve um desempenho possível, né, dentro daquelas condições. Ela é uma agente importantíssima para a política, não só de Porto Alegre, mas do Brasil. Mas eu faço um comentário também em cima disso que tu falou, Voltaire, que é muito importante a gente lembrar de que num cenário político que está polarizado, quem acha que pode representar, né, um dos polos sem ter uma trajetória coerente com esse polo, e você citou vários exemplos onde o Melo, enfim, em alguns momentos esteve mais próximo do campo democrático, do campo progressista, e que hoje faz esse diálogo, mas pode muito bem o campo da extrema-direita vir com um candidato seu que seja realmente autêntico, que represente seus valores, que represente os seus posicionamentos, e esse eleitorado, né, que é significativo também, fazer opção por um candidato que seja o verdadeiro e não um genérico. É uma situação semelhante
ao que acontece em São Paulo, onde o candidato, o eleito vice-prefeito, que se tornou prefeito depois também do MDB, também faz uma opção muito semelhante, né, de se aliar ao bolsonarismo, né, ainda que ele tenha sido eleito numa chapa, né, com o PSDB, mas depois se alia com o bolsonarismo, tentando com isso ficar em um dos lados da polarização, como um vice indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, achando que com isso vai conseguir, né, mobilizar esse campo, esse polo. O que a gente viu nas últimas eleições que em muitos lugares não deu certo, né? O eleitor mais radicalizado, de extrema-direita, faz opção por alguém que saiu de fábrica, né, com aqueles valores, do que por um genérico que tenta, de maneira às vezes oportunista, ganhar o voto desse eleitor, né, mas sem ter um compromisso histórico com esse campo que tem se mostrado tão refratário à democracia. Jackson Raimundo é o nosso entrevistado aqui no Radar dos Municípios, aqui na Rádio Pampa, em Porto Alegre, na Rádio Acústica para toda a metade sul e Costa Doce, e também na RDC TV é o nosso entrevistado. O Jackson Raimundo, secretário executivo do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, os principais desafios nestes primeiros meses com este novo cargo, Jackson, que tu tens encontrado por lá. Bom, eu gostaria primeiro então de falar sobre a política de educação dentro desse contexto, claro, né, de que o Brasil está vivendo há pouco mais de um ano com o presidente Lula, né, onde acho que tem uma grande marca que é importante a gente destacar, que é a retomada do espírito do ambiente democrático do Brasil, onde aquele 8 de janeiro se tentou abalar esse espírito democrático que foi vitorioso nas urnas, né, então, mas que não deu muito certo. O que a gente viu depois foi um repúdio unânime das instituições àqueles fatos terríveis que ocorreram em Brasília naquele domingo, né, uma semana após um dos grandes momentos da nossa democracia, foi aquela posse onde o povo, subindo a rampa do Palácio do Planalto, deu posse, né, ao novo presidente, já que o antigo presidente não quis entregar a faixa, né. E dentro desse ambiente da retomada do diálogo, da retomada do espírito democrático, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, então, de que o primeiro ano foi um ano de retomada daquilo que havia de necessidades mais urgentes em todas as áreas. E na área da educação, cito aqui de maneira especial, né, algumas ações que foram desenvolvidas no campo da educação superior, onde eu estava atuando, né, até alguns meses atrás. Sim. Já em abril do ano passado, o governo fez uma recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais, o que possibilitou, com 2,44 bilhões, possibilitou a capacidade dessas instituições atenderem com mais condições, né, com mais qualidade as necessidades que tem em relação à assistência estudantil, em relação às suas despesas correntes. E no campo da educação básica também foram uma série de ações, mas eu quero citar aqui duas que eu acho bem importantes. Uma foi o Pacto Nacional pela Retomada das Obras de Educação, onde mais de 5.500 obras passaram a receber recursos para a conclusão, né, para conclusão de obras em escolas de educação infantil, de ensino fundamental e ensino médio, e pretendendo com esse pacto, então, criar mais de 1.200.000 vagas na educação básica. Então são recursos bem importantes, bem como também, eu cito aqui, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Não dá mais para a gente pensar num país onde toda a sua população não seja alfabetizada, não tenha o letramento adequado, né, à sua idade. E nesse compromisso nacional nós tivemos a adesão de todos os nossos 26 estados e do Distrito Federal, além de mais de 99% dos municípios. Esse compromisso nacional, ele tendo como foco, então, a formação de professores de educação infantil, a distribuição de acervos literários para as creches e para escolas, e tendo, né, a meta de até 2026 investir 3 bi, então, nesse compromisso pela alfabetização das crianças. São só alguns poucos exemplos que eu cito ainda de 2023, ainda do início de 2023, que eu acho que foram fundamentais, né, para o Brasil nessa área tão vital para o seu desenvolvimento, que é a educação. O Brasil mostrar, o novo governo federal mostrar que veio, né? A gente sabe o quanto a educação é um tema importante para o presidente Lula,
Nenhum presidente no nosso país criou tantas universidades e tantas escolas técnicas quanto o Lula criou quando foi presidente de 2003 a 2010, né? E volta então nesse novo momento do país de reconstrução do nosso país, novamente comprometido então, né, de colocar recursos, de reorganizar as políticas, e para isso, né, faço um comentário aqui também para destacar, e para isso ele chamou, né, alguém que é um dos quadros da nova geração do PT, dos mais relevantes, o ministro Camilo Santana. O Camilo, ele foi governador do Ceará por 2 mandatos, eleito e reeleito, e depois ainda trabalhou pela reeleição do governador Eumano, que foi eleito no primeiro turno, né, em 2022, e foi eleito senador em 22 com quase 80% dos votos. Então, é uma grande figura que desponta também no cenário político nacional e que está, então, à frente desse importante ministério do nosso país. O Jackson Raimundo, recentemente o presidente Lula anunciou a construção de novos institutos federais, animando muito esse setor que foi muito prejudicado no último governo, né? No governo Bolsonaro, que hoje está inelegível, né? É bom a gente explicar para a população, mas que teve ministros que estavam completamente despreparados, que protagonizaram falas fora de hora e também pouquíssimas ações na área educacional, né, Jackson? Exatamente. 100 novas unidades, 100 novas escolas técnicas vão ser construídas no Brasil com o novo PAC, né? A gente teve no governo Lula 2 o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, que à época teve a nossa ex-presidenta Dilma, à época ministra, como a sua coordenadora, e o PAC volta agora, então, com ações em muitas áreas, e na área da educação, então, ele tem 3 grandes eixos. O eixo, como tu falou, do ensino técnico, tecnológico, profissional, onde os institutos federais vão ter 100 novas unidades sendo criadas, né, dentro da estrutura já existente. A partir dos institutos, essa rede vai ser ampliada e mais municípios vão conquistar, então, a sua escola técnica. É bom que a gente diga aqui que os institutos federais, eles, ainda que a rede de escolas técnicas já tivesse mais de 100 anos, mas os institutos foram criados em 2008 pelo presidente Lula e numa perspectiva muito mais integracionista, digamos assim, no sentido de ter o ensino médio, ter cursos tecnólogos de nível superior, ter a formação de licenciados para poder dar aula na educação básica, e é uma experiência muito importante que o Brasil tem para mostrar para o mundo e que tem demonstrado indicadores sempre muito relevantes. Então é fundamental que a gente se orgulhe muito dessa política como algo nosso, essa dos institutos federais, algo nosso de todos os brasileiros. E esse investimento das 100 novas unidades, ele tem uma previsão de 13,9 bilhões, né, ao longo desse período do PAC. Na educação básica, o que o governo colocou como prioridade no campo da educação básica foi a construção de 1.000 creches e pré-escolas, 625 escolas em tempo integral e 1.500 ônibus de transporte escolar, com uma previsão de investimentos de 9,4 bilhões. Então, a educação básica, onde começa, né, o desenvolvimento de todo ser humano, de todo cidadão, recebendo, então, importantes investimentos. E, por fim, né, ainda sobre o PAC, as universidades e os hospitais universitários também têm uma previsão bem robusta de recursos, 4,5 bilhões, 4 bilhões e meio, para consolidação e reestruturação das universidades e dos hospitais. Como eu trabalhei durante o ano passado nesse campo, né, da educação superior, eu pude ver uma situação de muita precarização em muitas dessas universidades, né, com algumas ainda tendo estruturas improvisadas, outras tendo que lidar com uma necessidade permanente de ampliar as condições de acessibilidade, as condições de permanência dos seus estudantes, e tudo isso, então, estava em muitos lugares parados por falta de recursos. Algumas obras já estavam paradas desde 2015, 2016, mas que passaram, então, a ser retomadas, né?
E lembrando, faço aqui só um comentário aqui de maneira muito entusiasmada de que se tem algo que no nosso país, aqui no Brasil, dá certo, são as universidades federais. A gente tem as universidades públicas como um todo, as estaduais também, é bom que a gente sempre elogie, sempre cite, mas as universidades públicas no Brasil, durante a pandemia, é de lá que a gente via saírem, né, muitas das pesquisas que possibilitaram, né, criar meios, né, de enfrentar aquele momento. Em todas as áreas, é das universidades que saem as pesquisas, mais de 90% da pesquisa feita no Brasil é nas instituições públicas. Então, valorizar as universidades federais, valorizar as universidades públicas também é um investimento na criação de vagas para profissionais de excelência no futuro, mas também no próprio desenvolvimento do país. É lá que a gente vai estar também produzindo pesquisa, desenvolvendo projetos de extensão que ajudam a transformar a sociedade e, com isso, também fazendo com que o Brasil almeje cada vez mais, né, entrar no clube dos países que oferecem a melhor educação do mundo. Jackson Raimundo, nosso entrevistado hoje aqui na Rádio Acústica, Rádio Pampa e na RDC TV. O ministro Camilo anunciou também nos últimos dias o programa Pé de Meia, um importante programa de incentivo aos estudantes a permanecerem no ensino médio das escolas públicas. Tua expectativa em relação a esse programa, Jackson? Nesta semana, então, em que a gente está aqui gravando, está conversando, houve o anúncio desse programa do Pé de Meia para estudantes que visa apoiar a permanência dos estudantes no ensino médio. Essa é uma preocupação que se deu a partir de evidências, de indicadores muito importantes, onde mostrou que boa parte da evasão no ensino médio se dava pela falta de um apoio até mesmo financeiro, né, para que os estudantes pudessem permanecer. Antes de vir para cá, né, como eu imaginei que a gente pudesse falar sobre isso, eu quis imprimir até para a gente vai prestar informação aqui para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, sobre quem pode ser beneficiado por esse programa. Ele, então, foi publicado na quarta-feira, dia 17 de janeiro, portanto, está quentinho ainda no Diário Oficial a publicação do programa Pé de Meia. Para quem é que pode almejar dentro do ensino regular, ou seja, né, o estudante que está lá no primeiro, no segundo, terceiro ano, cursando diariamente as aulas. Tem que ser estudante do ensino médio das redes públicas, aí pode ser estadual, federal, enfim. Tem alguns municípios que também têm ensino médio, muito poucos. Pertencer à família inscrita no CAD único, efetivar a matrícula no início de cada ano letivo, ter frequência escolar mínima de 80% do total de horas, concluir o ano com aprovação, participar dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica e da Avaliação Externa de Estados para o Ensino Médio e participar do Exame Nacional do Ensino Médio, para fazer o Enem, no último ano do ensino médio. E para quem faz o EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos, aí tem que ter a idade entre 19 e 24 anos, pertencer à família inscrita no CAD único, participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos e, por fim, participar do Enem. É isso. Entidades de famílias com renda per capita mensal igual ou superior a R$ 218 terão prioridade na participação do programa e, nos casos de famílias compostas por uma pessoa, a poupança não poderá ser acumulada com o recebimento dos benefícios de renda de cidadania complementar, primeira infância, variável, familiar e extraordinária de transição. Então, aqui são algumas informações, tá? Sim. Jogando na internet, o pessoal consegue ver isso com mais calma. Faço questão de destacar esse é um programa que o presidente Lula tem muito carinho, né? Essa poupança do ensino médio, como ele já falou várias vezes, e que se dá, acho que é importante a gente falar aqui, se dá a partir de um aporte de 20 bi, para a criação de um fundo para custear o programa, e que vem desses 20 bilhões, desses 13 bilhões é uma cota que tem origem no superávit do Fundo Social da Venda do Petróleo. Então, todo aquele investimento que o Brasil fez na época do governo Lula para descobrir o pré-sal, né, para desenvolver a indústria petrolífera de gás natural e tudo mais, segue dando resultados. Então, é graças a esse Fundo Social do pré-sal que a gente vai ter agora, então, né, mais uma ação voltada a quem mais precisa, né, que esse fundo, então, a poupança do ensino médio, o programa Pé de Meia, para que os estudantes de ensino médio, os jovens, possam não só permanecer, mas concluir o seu ensino médio. Isso é muito importante programa lançado
nos últimos dias, o programa Pé de Meia. Se você jogar ali no Google e ir no site do governo federal, tem todos os detalhes para você fazer parte, que o Jackson Raimundo estava detalhando aqui conosco. Jackson Raimundo, estamos chegando muito próximo também de um período que certamente aquece o coração de milhões de brasileiros, mas para ti em especial, porque em dado momento da tua vida teve uma dedicação acadêmica tua, que é o período do carnaval. E tu tens toda uma relação com o carnaval, porque de fato tu mergulhou nos estudos, mergulhou na parte literária e mergulhou principalmente no significado que o carnaval tem para o desenvolvimento do povo brasileiro. Primeiramente, onde é que vai passar o carnaval desse ano, Jackson? Olha, tem uma coisa meio religiosa, assim, com o Carnaval do Rio, né? Então, tô indo novamente, né? Já há muitos anos, né? Para assistir as escolas de samba do Rio de Janeiro. Vai pro Rio de Janeiro. Como começa essa tua paixão pelo carnaval e como as escolas de samba, os enredos, as letras, o teatro, tudo que representa um desfile de uma escola de samba entram na tua vida acadêmica e tornam-se uma peça de desenvolvimento acadêmico teu e também para a sociedade brasileira, né? Que tu pode compartilhar esse trabalho através da tua fala e também através dos trabalhos publicados. Primeiramente, eu comentei uma confidência aqui com os nossos ouvintes, dizer que eu conheci o Voltaire trabalhando verdade. Na cobertura de carnaval da Rádio Gaúcha, né? Durante longos anos, né, com o nosso grande mestre Cláudio Brito, onde então ele trabalhava na produção de repórter, né? Então é uma pessoa também que conhece muito de carnaval e que a gente se conheceu a partir desse lugar, né? Então eu como muitas madrugadas lá, muitas madrugadas na Gaúcha no Carnaval, né? Então, e faz falta inclusive, né, no Rádio Gaúcha mais programas sobre carnaval como a gente tinha. A minha paixão pelo carnaval vem desde criança, né? A minha cidade natal, onde vivi até os meus 17 anos, é São Sebastião do Caí, que certamente vai ter gente nos ouvindo também. Com certeza, com certeza. A Pampa entra muito forte lá. Exatamente. Então, a gente tem audiência, né, a gente vai ter audiência em todos os cantos do estado. Então, pelo 97.5, pessoal, e na TV também, né? Com certeza. Então, lá tinha uma escola de samba chamada Mocidade Independente da Vila Rica, onde os meus pais participavam, e muitos vizinhos e tudo mais, que inicialmente só reproduzia sambas e enredos, e os enredos da Mocidade Independente Padre Miguel do Rio de Janeiro, mas depois começou a criar seus sambas próprios. Então, desde sempre foi uma paixão. Acho que com 5 anos eu já estava desfilando, às vezes eu vejo umas fotos lá, bem criança ainda, já nos desfiles. E depois, quando fui para Porto Alegre, né, eu fui com 17 anos para a nossa capital, e um pouco depois ainda entrando na URGS, fiz a opção pelo curso de letras, e lá pelo meio do curso, aí naquele momento em que todo jovem começa a pensar, o que eu vou fazer de TCC? Aí eu pensei, vou fazer uma coisa que me dê tesão, que me dê alegria, que possa, né, ser algo que me estimule. Aí com isso eu lembrei da paixão, né, pelas escolas de samba, pelo samba enredo, e falei com o professor que à época ministrava a disciplina Canção Popular Brasileira, que é o Luiz Augusto Fischer, né? Quem conhece um pouco o meio cultural de Porto Alegre, certamente, né, conhece o escritor, que já foi best-seller da Feira do Livro várias vezes, né, e que é um dos professores mais conhecidos também, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que logo também começou a apoiar essa ideia de pesquisar, né, o samba enredo dentro do curso de letras, numa perspectiva de que a canção feita pelas escolas de samba, ela também é canção, ela é literatura, ela merece ser objeto de estudo da academia. E a partir disso, então, comecei a estudar. Fiz mestrado sobre o samba enredo de Porto Alegre, e foi um momento muito interessante onde eu pude pesquisar a fundo, a partir do Carnaval de Porto Alegre, a própria cidade, vendo, por exemplo, o quanto as escolas de samba falam da cidade, falam dos lugares de Porto Alegre, quanto elas são vinculadas, então, a esse amor pela cidade de Porto Alegre, bem como também, né, a uma expressão, né, de aspectos que às vezes não estão nos livros de história. Teve muita coisa, por exemplo, sobre a cultura negra de Porto Alegre, que eu não sabia, não tinha nunca lido assim, nos manuais didáticos, mas que estavam lá no samba enredo da capital, das escolas de samba de Porto Alegre. E foi um período muito importante de desenvolver essa pesquisa. E depois, doutorado sobre o samba enredo do Rio de Janeiro, também um trabalho
que foi muito interessante de ser feito e que também me possibilitou, então, mergulhar nesse universo onde, que é um universo extremamente importante quando a gente pensa no que o Brasil produziu de mais peculiar na sua cultura. Se tem algo que mobiliza o que nós temos de mais radical, a nossa brasilidade, de mais expressivo no que caracteriza a diversidade cultural do Brasil, é as escolas de samba, né? Lá a gente tem a expressão de diversas musicalidades, negras, indígenas, portuguesas, outras criadas aqui no Brasil a partir de várias e várias fusões. Nós temos danças de diferentes lugares, as fantasias que a cada ano, nos diferentes enredos, trazem diferentes motivos, diferentes sugestões. Então, é um universo muito rico esse das escolas de samba e que possibilita, então, os mais diversos estudos e pesquisas. Esse é um fator que tem o DNA do brasileiro. E eu só quero fazer um parêntese com Porto Alegre. Porto Alegre poderia tratar melhor seu carnaval, né? Os próprios gestores, né? Já se discutiu muito a questão de como o Complexo Cultural Porto Seco é longe, não recebe o investimento necessário, mas é um povo muito guerreiro das escolas de samba da capital gaúcha que merecia um tratamento e planos de estímulo maiores do que estão atualmente, né, Jackson? Sem dúvida alguma. A gente tem nas escolas de samba o Bambas da Orgia, por exemplo, é de 1940. Imagina. Ou seja, a gente tem uma instituição ali que já tem 80 e poucos anos. A Imperadores do Samba de 1959. A Praiana dos anos 60. Então, a Restinga dos anos 70. Então, nós temos ali uma série de entidades que há muitas décadas têm a sua organização comunitária, são relevantes para suas comunidades, são relevantes para a cultura do município e do estado, né? E que o tempo todo tem que ficar lidando com diferentes problemas. É a especulação imobiliária que faz com que elas tenham que enfrentar, né, enfim, esse problema. E até muitas, né, teve algumas que perderam suas sedes, né, teve uma que alguns anos atrás foi extinta depois de ter tido grandes carnavais, foi Embaixadores do Ritmo, né, elas têm que lidar com uma falta de visão de quem não vê que o carnaval, em especial esse que as escolas de samba fazem, que é cultura, e é cultura de primeira linha, é cultura que movimenta a economia, né, que pode movimentar o turismo. No caso de Porto Alegre, não tem dúvida de que pode. Esse é um aspecto que é muito pouco valorizado comparado a Rio, São Paulo e outros lugares, né, e que movimenta, em especial, a autoestima das pessoas, porque no desfile, qualquer pessoa, por mais difícil que seja o lugar onde ela trabalha durante o ano, ela pode ser rainha, ela pode ser mestre, ela pode ser dirigente de uma entidade, de uma escola, ela pode estar num espaço que durante o ano não é dado a ela o direito nem de sonhar, esse espaço, né, de ser, né, alguém que vai brilhar, que vai ser aplaudida por centenas, por milhares de pessoas. Então, lidar com a autoestima desse povo que conta a sua história durante 60 minutos, 70 minutos, e que durante o ano todo sustenta essas entidades nas suas vilas, nas suas comunidades, isso é muito bonito, desse universo das escolas de samba, e sem dúvida alguma também, o poder público não pode fechar os olhos para isso. Eu cito aqui uma lei que foi criada, que foi sancionada pelo presidente Lula agora em 2023, né, que eu tive, né, enfim, a oportunidade de ter trabalhado na concepção, na redação dela, junto à deputada Maria do Rosário, que é a autora dessa lei, que faz com que as escolas de samba tenham o direito à sua existência assegurado, né, então, também por uma norma, também por uma lei federal, e que diz que compete ao poder público apoiar, né, a livre manifestação das escolas de samba. Então, essa lei que recebeu na sua tramitação o nome de Lei Nelson Sargento, é uma lei que busca, então, valorizar, fomentar as escolas de samba de todo o país, né? É uma lei federal que teve autoria, então, da deputada Maria do Rosário, num projeto de lei criado ainda em 2019, né? Passou todos os últimos 4 anos tramitando e virou lei em abril de 2023, então, e já está sendo citado, inclusive, em pareceres de Tribunal de Contas, em projetos de captação de recursos das escolas. Então, esse direito assegurado, né, na nossa
no âmbito das normas federais, é uma das coisas que eu também me orgulho muito, né, de poder ter linkado, ter conectado essa experiência acadêmica, essa paixão pelas escolas de samba e pela nossa cultura, também é um trabalho político, né, e agradeço muito sempre a sensibilidade da deputada Maria do Rosário em ter acolhido, né, e encampado, ter lutado muito pela aprovação e sanção dessa lei. Radar dos Municípios, comigo Voltaire Santos, hoje com Jackson Raimundo, secretário executivo do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, também é mestre e doutor em letras pela URGS, especialista em administração pública pela URGS e professor do programa de pós-graduação da UNB. Qual a tua escola do coração em Porto Alegre, Jackson? Porto Alegre, eu acho que seria um pouco falso da minha parte dizer que eu tenho uma, porque eu de fato tenho uma paixão também pelas nossas escolas. Eu desfilei poucas vezes, né, mas eu tenho de fato um carinho muito especial por todas, né. No Rio eu tenho uma paixão que é a Portela, né, mas em Porto Alegre eu tenho de fato um carinho imenso, né. Já desfilei no Samba Puro, na União da Vila do IAPI, já fui a muitas e muitas quadras, né, mas sempre gosto muito de ouvir, de saber o que está acontecendo. Mesmo depois de ter concluído a dissertação de mestrado lá no ano de 2015, segui buscando sempre atualizar a pesquisa sobre o Carnaval de Porto Alegre, escrevendo sobre os sambas enredos, sobre os enredos que a cada ano as escolas da nossa cidade apresentam, né? Então, sempre tem uma relação de muito carinho, né? Muito afeto, né? Sabendo que elas têm muito esse caráter de resistência cultural diante de tantas adversidades que sempre elas têm que enfrentar. E no Rio de Janeiro? No Rio, a Portela, né? A Portela, então, né, que eu tenho uma admiração imensa pela tradição que ela incorpora e que ao mesmo tempo dialoga com uma imensa capacidade de renovação, né? E isso tudo acaba também transbordando para o conjunto dos municípios brasileiros. Quero citar aqui que tem uma entidade que tem um trabalho muito importante junto aos municípios. E aqui a gente está falando também de municípios, que é a FENASAMBA, Federação Nacional das Escolas de Samba, e que tem sempre dado todo apoio para que os municípios consigam realizar os seus desfiles. Ao pessoal que quer criar a escola de samba, muitas vezes eles também dão toda uma orientação e tudo mais. Então a FENASAMBA, que foi fundamental na aprovação da lei Nelson Sargento, eu comentei há pouco, essa lei que garante os direitos às escolas de samba, também então tem esse trabalho junto aos municípios, né? E tem, enfim, feito com que essa arte feita pelas escolas de samba possa também se espraiar pelo país. Tem alguns exemplos de municípios que conseguiram desenvolver um carnaval muito bacana. Eu cito aqui Uruguaiana, alguns criticam por ser fora de época, mas conseguiu se envolver com jurados que envolvem carnavalescos importantes do Rio de Janeiro, de São Paulo. Conseguiu, através da Cova da Onça, Roxinóis, ter uma identidade especial justamente sobre essa questão do carnaval. O povo gaúcho, o povo brasileiro, ele é carnavalesco, né? Mas é um carnaval que ele está muito espraiado. Alguns vivem os blocos. Talvez o poder público municipal pode e sabe da importância para as comunidades nesta valorização, né? A gente, infelizmente, viu alguns prefeitos no passado com aqueles anúncios de que cancelou o carnaval para investir em outros setores, na saúde, usando disso como uma política barata. E que bom que agora a gente tem um governo que sabe colocar no lugar e dar a ampla valorização que merece a cultura, né? A cultura voltou com tudo no país, está fazendo um papel diferenciado com essa retomada cultural. Ela voltou ainda mais forte no país, né? Parece que ela voltou desse período que ela esteve reprimida, massacrada, esse período que ela sofreu nos últimos 4 anos, ela voltou mais forte, com mais cor, com mais DNA, mais próxima, e parece que o brasileiro se sintonizou mais também com a cultura. Isso ajudou também na própria eleição do presidente Lula, né, Jackson? Sem dúvida alguma. Eu tenho, além de trabalhar com a educação, de ser um servidor público da área da educação, eu sou pesquisador da área da cultura, então eu fiz parte, né, do grupo técnico de apoio ali na transição presidencial do tema da cultura, tenho acompanhado muito de perto as ações do Ministério da Cultura, e é como tu falou, tem tido um resgate fundamental da importância das políticas culturais neste governo que colocou uma das nossas grandes cantoras do país, a Margareth Menezes, para ser a ministra que carrega consigo toda uma representatividade
né, que é da Bahia, mas que também é de alguém que está há décadas na luta como artista popular, construindo essa trajetória. A Margareth tem feito um trabalho de atuando em todas as frentes. Ela, com o conjunto da sua equipe, tem trabalhado, cito aqui, né, 2 leis que foram aprovadas ainda no período anterior, no momento da pandemia, né, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que estão agora, né, a Lei Aldir Blanc teve uma primeira versão em 2020, emergencial, e agora então vira a Política Nacional Aldir Blanc, e a Lei Paulo Gustavo, que nesse momento está sendo implementada no conjunto dos municípios brasileiros, e que estão fazendo com que em todo município do Brasil haja editais, políticas públicas voltadas a quem trabalha com cultura. E isso é uma mudança muito grande, porque muitas vezes as pessoas eram artistas, artesãos, cantores, escritores, estavam lidando com diferentes linguagens, mas não se viam como trabalhadores da cultura, porque não tinham fomento, né, a que pudesse ser algo que lhe desse uma renda, né? Então, essa ideia de gerar renda a partir da cultura é algo que tem que ser muito valorizado, é um segmento econômico que movimenta boa parte da nossa economia, né? Movimenta o PIB de maneira muito expressiva, né? Movimenta bilhões, e que é um recurso que também ajuda a gente a fazer com que o Brasil seja um país que tenha o que mostrar também para o exterior do que tem de melhor. Se fala muito, né, da Coreia do Sul como um país emergente em diferentes lugares, sob diferentes aspectos, e um desses aspectos é justamente a cultura. A gente tem aqui no país uma audiência altíssima, né, das séries coreanas, né, das músicas coreanas e tudo mais, dos ritmos. Então a nossa cultura ela pode também ter esse papel de projetar o Brasil para o exterior, e é nessa perspectiva, né, que eu percebo que o governo do presidente Lula tem trabalhado de maneira muito intensa. Jackson Raimundo conversando conosco aqui no Radar dos Municípios, aqui na Rádio Acústica FM 97.7, na Rádio Pampa FM 97.5 e nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, na RDC TV, aqui nos finais de semana. Jackson Raimundo nos conta. Tem carnaval também em Brasília, né? Começa um movimento ali no Mané Garrincha, tem um carnaval se organizando. Os blocos também são muito fortes aqui, né? Agora passando um serviço para um novo brasiliense que chegou em março aqui, que também quer curtir carnaval aqui. Aqui a gente fazia mais de 8 anos, o desfile de escola de samba tinha sido em 2014, em 2023, em meio ao mês de junho, que é muito intenso em Brasília, com as festas juninas, aí teve o desfile das escolas de samba, junto com São João, né? Mas também tem muitos blocos, né? Como tu lembrou, que assim como em Porto Alegre, em outros lugares, começam no pré-carnaval e vão até depois. Brasília tem um problema, né? E eu falo para quem não vive aqui ou não conhece muito a cidade, que os meses do verão são muito chuvosos, né? Então, são muito chuvosos. Aqui a cidade é basicamente dividida na estação seca e na estação da chuva, né? Então, tem ali o período de abril até setembro, onde as chuvas são raríssimas, mas daí de outubro até março, né? Até abril, é muita chuva, né? Então, é um período muito... né, enfim, se sai para um bloco é bom de levar guarda-chuva junto, né, ou uma capa, né, porque a tendência, a possibilidade de se molhar é imensa. Mas é isso, mas tem festas também, né, que ocorrem em muitos lugares, como coloquei no início, é um lugar que reúne o Brasil. Então aqui a gente tem lá os ritmos do Nordeste, da Amazônia, do Sul, né, nós temos de todos os lugares os diferentes carnavais que são tão significativos no nosso país. O Jackson hoje é um apaixonado por Brasília. Eu gosto da cidade, né? Mas assim, a gente tem que também... não pode nunca esquecer das raízes, né? Então, me orgulha muito ser gaúcho, né? Eu acho que a gente tem uma cultura que às vezes é estigmatizada, mas que é riquíssima, que é muito cosmopolita, muito universal, que ela é muito... outro dia eu estava num restaurante aqui em Brasília que tem como mote a cultura gaúcha, e começou a tocar músicas do nosso estado. Me deu uma emoção assim numa hora, né? Porque é tão raro a gente ir num lugar onde está tocando música gaúcha, onde tem coisas que representam a nossa terra,
Então também acho que vale muito a pena a gente pensar enquanto gaúcho o quanto é importante a gente se ver como brasileiro e defender também, né, que haja essa integração. Nós já tivemos várias experiências importantes em outras épocas de músicos, eu cito aqui a música, né, mas também já podia citar outras áreas, mas de músicos que fizeram, né, diferentes confluências entre os ritmos típicos do estado e outros ritmos do país e que deram muito certo. A gente não precisa nos isolar. Nós podemos sim, devemos, né, cada vez mais valorizar o que a gente tem de peculiar, mas integrando o que o Brasil tem de mais rico e mais diverso. Jackson Raimundo, e tua relação hoje na UNB, os desafios, tuas atividades com essa importante instituição brasileira? A Universidade de Brasília, é bom que a gente lembre que ela nasceu de um projeto pioneiro do Anísio Teixeira e do Darcy Ribeiro, dois grandes educadores, dois grandes intelectuais do país, e que tinham, então, como intenção ter uma universidade inovadora, uma universidade calcada na democracia, que fosse também um modelo, né, de novas possibilidades pedagógicas de ensino para o país e para o mundo. Boa parte desse sonho foi golpeado ali com o golpe de 64, a UNB de 62, então com 2 anos de existência, então houve o golpe e o Brasil passou 2 décadas naquela situação, mas a universidade sempre foi um lugar de muita resistência, de muita produção cultural, de produção intelectual nos diferentes segmentos, então é um lugar muito significativo de quando a gente pensa no que o Brasil construiu de mais importante na educação. Eu tenho procurado dar uma disciplina, né, por ano no programa de pós-graduação em literatura. No último ano, dei uma disciplina sobre romance histórico, que foi maravilhoso, ver o quanto está se fazendo, né, o romance histórico contemporâneo, quanto está se fazendo de produção de maior densidade no nosso país, né? Em outras disciplinas também procurei trabalhar os sentidos de identidade nacional, de identidades regionais que o Brasil produz, e é isso. E tem escritores gaúchos que eu sempre gosto muito de trabalhar quando a gente fala do Brasil, e cito aqui Luiz Antônio de Assis Brasil. Sim. Eu tive a honra de, durante 1 ano, trabalhar com ele como diretor administrativo da Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, da SEDAC, e lá trabalhando com Assis Brasil pude ver com ele, né, além de um excelente gestor, mas um homem muito afável, muito culto, né, e lendo a produção dele, pude perceber também o quanto tem de universalidade, de riqueza naquela literatura que é produzida a partir de fatos relatados, ficcionalizados no nosso estado, né, e que fazem jus, né, enfim, uma tradição que o Rio Grande do Sul tem de construção de obras históricas que vem de muito tempo, teve Érico Veríssimo, teve uma série de outros escritores relevantes. Então, falar de cultura do Rio Grande do Sul, acho que também é falar da nossa literatura. Para o ouvinte que está à noite na Rádio Acústica, esse ouvinte mais reflexivo, qual a dica de livro do Jackson Raimundo para esse ouvinte começar a ler, voltar? Tem muita gente que parou de ler com as redes sociais, com a correria do celular, mas que precisa voltar à literatura, precisa dar essa retomada intelectual na sua vida. Eu vou citar 2, tá, que eu li recentemente. E aí, como tu me pegou de supetão, tá, vou falar o que eu tô lendo. Tem que falar o que vem no coração e na mente, né? Vou citar 2 autores contemporâneos, tá? Um gaúcho, né? E a outra acho que é baiana, mas enfim, mas a questão do estado, no caso dela, acaba acho que não é tão significativo. O autor gaúcho é o Tobias Carvalho, que escreve contos, tem tido uma produção muito intensa nos últimos anos, um jovem porto-alegrense, e que tem falado muito sobre a vivência jovem, em especial a vivência do jovem gay em Porto Alegre, né? Então, a gente vê a cidade o tempo todo ali retratada de maneira muito contemporânea, a partir da visão do jovem, a partir de alguém que é da comunidade LGBT. E cito também Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um romance histórico bem encorpado, né? São mais de 900 páginas, né? Então, de fato, é para quem tem fôlego, assim, mas que é muito interessante, né? Narra boa parte da história do Brasil e dos negros no nosso país, a partir da figura de Luísa Maim,
diferentes gerações, né, toda uma genealogia, e que é o enredo da Portela. Antes nós falamos aqui do Carnaval, falamos da Portela, é o enredo da Portela, é justamente esse livro, Um Defeito de Cor, e que já ganhou vários prêmios e tudo, né, um livro que é de 2004, salvo engano, deste século, portanto, né, teve várias reedições e que segue sendo um livro absolutamente interessante, até uma escrita muito ágil, né, então, apesar do número de páginas, é um livro que a leitura flui de maneira muito rápida, de maneira muito apaixonante. Ô Jackson, qual enredo do Carnaval do Rio de Janeiro merece a atenção do brasileiro? Sempre tem enredos políticos, enredos mais culturais, enredos comerciais, mas observando que as escolas estão já nas suas pré-apresentações, o que a gente tem que prestar atenção na tua visão para o nosso enriquecimento cultural do Carnaval? Tu diz em relação a 2024? Exatamente. Olha, 2024, o ano de 24 vai mantendo uma característica dos últimos anos, que é de ter enredos mais politizados, com a temática social de maneira mais forte, exatamente. Eu cito aqui Guibala, da Vila Isabel, que é uma reedição, na verdade, de um samba-enredo de 1993. Pode alguém me corrigir depois aí, mas Vinícius assim... Brito vai estar na escuta aí. Ele é uma enciclopédia. Decora todos os então, anos. Ali, exatamente. Eu não sou muito bom com anos, então eu posso estar errando aqui o ano. Mas é ali daquele período, tá? 93 é perto disso, e que fala, então, conta, né, narrativas importantes, né, africanas e do negro no Brasil, que tem uma releitura e que vem, então, com muita força, né, numa releitura de um samba-enredo que ficou marcado para a história. E cito outro, antes falei da Portela, com Defeito de Cor, e acho que não tem como deixar de mencionar, mas eu não posso também deixar de falar aqui de um que me toca muito, porque eu sou muito fã da Alcione, e a Alcione é um enredo da Mangueira. Então, a Estação Primeira de Mangueira está vindo com um enredo falando sobre a trajetória artística, pessoal da Alcione, e eu acho muito importante a gente reconhecer em vida a importância que tem pessoas que simbolizam tanto o Brasil como a nossa marrom. Então, eu acho fundamental, né, acompanhar também, né, o que a Mangueira vai apresentar sobre a Alcione. A Mangueira tem como uma das suas marcas falar muito dos artistas brasileiros, em especial da música. Já teve enredo sobre Caymmi, enredo sobre Jobim, sobre os Doces Bárbaros, sobre a Bethânia, né? Então, muitos enredos musicais sobre Cartola, né? E agora tem sobre a Alcione, que é uma das suas grandes ícones, né? E é muito justo, então, que a Mangueira renda esse enredo a ela. E é tão bom ouvir a Alcione, certamente vai ser muito bom assistir um desfile sobre ela. Vai ser muito enriquecedor a gente prestar atenção em todos esses detalhes. E os principais desafios para 2024, o que tu espera do Ministério da Educação, o que vem de novidade, de amplitude e reforço também dessa importante política educacional do governo Lula, na tua concepção para os nossos gaúchos prestarem atenção e ficarem atentos durante o ano de 2024? Bom, o ano já vai começar intenso na educação brasileira. Agora, no mês de janeiro, a gente vai ter a Conferência Nacional de Educação, que tem como meta, como tarefa de trabalhar em subsídios, em acúmulo para o novo Plano Nacional de Educação, que é decenal, ou seja, vai durar 10 anos, deve começar a partir da sua aprovação pelo Congresso e pela sanção do presidente da República em 2024 e até 2034. O plano atual, ele é 2014 e 2024, ele perde a vigência no final do mês de junho. Eu fui membro da comissão do grupo de trabalho do MEC, que começou a trabalhar nesse tema do novo PNE, e é fundamental a gente falar do Plano Nacional de Educação, porque ele é que orienta, né, o conjunto das políticas educacionais, a avaliação, o monitoramento dessas políticas, e nós vamos ter então essa conferência no final do mês de janeiro, 28 a 30 de janeiro, aqui em Brasília, vindo gente do país todo, inclusive do Rio Grande do Sul, de muitos e muitos municípios, discutindo então o que a gente quer para os próximos 10 anos na educação brasileira. É importante dizer que essa conferência já devia ter sido convocada até o final do ano de 2022. O governo anterior não fez esse trabalho. Aí o governo do presidente Lula, o Ministério da Educação, com o ministro Camilo, colocou como uma das suas primeiras prioridades, né, que durante o ano de
2023 começasse a trabalhar, então, nas conferências municipais, estaduais, e nessa construção de um novo Plano Nacional de Educação. Então, a primeira coisa é isso, a gente vai ter nesse ano a implementação da nova lei de cotas, né, que foi sancionada ali por setembro, outubro, pelo presidente Lula, e que também tem, então, vai possibilitar que mais pessoas das classes populares, mais indígenas, quilombolas e pessoas de renda mais baixa possam acessar não só a graduação, mas também a pós-graduação. Houve essa ampliação do escopo, que é bastante significativa. Né? Além disso, né, a gente vai ter... Eu tô indo na minha colinha porque eu tenho medo de esquecer algumas coisas que são muito significativas. Ainda mais foi tão bem preparada pelo Jackson Raimundo, que trouxe toda a parte documental para não esquecer nenhum programa. Tem por exemplo, desses programas que acho que não dá para a gente também deixar de lado, tem que reconhecer a importância que é a escola em tempo integral. Essa é fundamental. É fundamental. A gente sempre ouviu muito no Rio Grande do Sul. Brizola falava muito disso. Muito. Então todo mundo que tem uma... CIEPs na época, CIEPs, né? Também exatamente, né? Que já era uma tentativa. Então o governo do presidente Lula tem trabalhado muito nessa política pública, né, da escola em tempo integral. Ele já teve adesão de 100% dos estados e 90% dos municípios, né? E agora em 24, então, né, vai ter um aprofundamento disso. A ideia é que até em primeiro lugar, até o final de 2023, 1,7 bilhões já foram repassados para criar 1 milhão de novas vagas até 2024. Então, 1 milhão de novas vagas nesse biênio 2023-24, né? E a meta é criar 3,2 milhões de novas vagas até o final de 2026. Então, é outra política extremamente importante. O Rio Grande do Sul é algo muito digno também a gente ter um programa como esse que busca renegociar as dívidas, né, de quem dedicou anos da sua vida a estudar, né, aplicou anos da sua vida aos estudos. A Rádio Acústica, a Rádio Pampa e a RDC TV tiveram a honra de ouvir hoje e assistir também Jackson Raimundo, secretário executivo do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, mestre e doutor em letras pela URGS, especialista em administração pública pela URGS e professor do programa de pós-graduação da UNB. Jackson Raimundo, com certeza, a gente tá planejando colocar nessas 3 emissoras, nos próximos programas, o ministro Paulo Pimenta, outros ministros, e certamente essa é a primeira de muitas vezes que vamos te chamar para debater questões da educação, questões da cultura, com demais convidados. Eu fico muito feliz de te ter por aqui, batendo papo e dividindo essa tua grande experiência com essa grande audiência que temos lá no Rio Grande do Sul, que é também teu estado. Para quem não sabe, para quem chegou agora, o Jackson Raimundo é gaúcho também. Muito obrigado e tuas considerações finais. Agradeço e parabenizo pelo programa. Deu para falar sobre música, sobre cultura, sobre educação, sobre política eleitoral. Falamos aqui sobre tantas coisas. O tempo passou voando, né? Espero que os nossos ouvintes, nossos telespectadores tenham gostado, tenham se divertido também, porque, sem dúvida alguma, né, daqui não falta paixão pelo que a gente faz, e é essa paixão que vai nos fazer cada vez mais a fortalecer as nossas políticas de educação no país. Que Jackson, com tanta experiência e um currículo que é aplicado na prática, né, que é, no caso da tua trajetória, ficaria muito ruim. Eu já trabalhei em espaços, a própria Rádio Gaúcha, que a gente às vezes lutava na produção para ter aquele entrevistado, e aí quando vieram 6, 7 minutos de entrevista, eu ficava muito chateado. Então, eu penso que quando a gente vai fazer realmente uma entrevista, é a oportunidade do ouvinte e de quem apresenta e quem está compartilhando mergulhar também na vida do entrevistado para que ele possa dividir suas experiências, porque é isso que vai fazer, essa vai ser a memória afetiva do nosso ouvinte, que está ali na manhã de domingo, acordando, nos ouvindo, ou está viajando, está nesse momento circulando lá na BR-116 e na metade sul, 97.7 da Acústica, é o único sinal claro ali, bom de ouvir para quem está indo de Pelotas até Camaquã, depois passa para Barra do Ribeiro, Guaíba, até chegar em Porto Alegre. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Valeu a todos os ouvintes. Nós vamos fazer um rápido intervalo
e depois tem o segundo tempo, segundo momento aqui do nosso programa Radar dos Municípios, que no primeiro horário, na primeira hora, recebeu Jackson Raimundo. Nós já voltamos. Nosso programa Radar dos Municípios, aqui na Rádio Acústica, na RDC TV, recebe agora o secretário em exercício da Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul, vereador licenciado lá do município de São Borja, Tiago Cadó. Secretário Cadó, boa noite, seja bem-vindo ao Radar dos Municípios. Quero cumprimentar, Voltaire, a ti e a toda a tua audiência. Dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui no Radar dos Municípios. Mais uma vez, é a minha segunda participação nesse programa. Tem uma audiência espetacular. E agora, tu falavas aí que eu sou de São Borja. Não tem como não lembrar de uma frase do ex-presidente da República, Ibsen Pinheiro, foi presidente por alguns dias ali na década de 90, quando o impeachment do Collor. O Ibsen, quando perguntavam para ele se ele era de São Borja, e ele dizia: sou de São Borja e não é para me aparecer, é porque eu nasci lá mesmo. Então é sempre uma alegria, uma honra mencionar que sou da terra dos presidentes. Secretário em exercício da Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul, Tiago Cadó, que está liderando essa importante secretaria. Qual a perspectiva, secretário Cadó, para 2024 no quesito geração de empregos aí no Rio Grande do Sul? Vai ser um ano que vai ser marcado pelo PAC do governo federal, então nós temos a previsão aí de término da duplicação da BR-116, que vai ter uma geração de emprego grande na área da construção. Também teremos obras na BR-290, onde está prevista a conclusão também dessa duplicação, e um ano onde vai acontecer muitos loteamentos nos municípios gaúchos no que se refere ao Minha Casa Minha Vida, que também vai ter, ao natural, um crescimento na geração de empregos na construção civil. Como é que o governo do estado, o Cadó, como secretário em exercício da Secretaria do Trabalho, está planejando justamente o horizonte de 2024, Cadó? Voltaire, é importante falar que o governo federal, em 2023, restabelece o Ministério do Trabalho. E não posso deixar aqui de mencionar, já na abertura desse programa, a boa relação que nós temos com o ministro Marinho e com todas as secretarias do Ministério do Trabalho que respondem aí por uma série de políticas públicas que têm sido nossos parceiros aqui no governo do estado. Inclusive, por ocasião do lançamento dos programas que nós apresentamos ao governador Eduardo Leite, que foram aprovados, o próprio ministro Marinho esteve aqui no Centro Administrativo do Estado para prestigiar esses lançamentos de programas aqui por parte da pasta do trabalho do governo gaúcho. Então, esse bom relacionamento que nós temos com o Ministério do Trabalho tem sido favorável a uma série de políticas públicas no que tange a valorização do trabalhador e do gerador de empregos também aqui no estado. Vejamos que nós tivemos aumentada a verba que foi repassada para o Sistema Nacional de Emprego aqui no estado do Rio Grande do Sul, justamente fruto dessa boa relação. Em 2023, nós lançamos alguns programas que resultaram em efetiva melhoria em alguns indicadores, e ontem ainda no Palácio Piratini nós lançamos, aliás, o governador a visão do Rio Grande do Sul ao Pacto Federativo que combate o trabalho escravo no Brasil. E estava ali representado o Ministério de Direitos Humanos, e nós pudemos, mais uma vez, enaltecer que aqui no Estado nós lançamos o programa Trabalho Legal, que atua preventivamente junto aos setores econômicos que têm safras tonais aqui no Rio Grande, dentre os quais a uva, a colheita de oliveiras, a colheita do fumo, a colheita das maçãs, etc., dentre outros. Então, nós pretendemos continuar com esse programa para que nós
não tenhamos mais esses tristes fatos, né, de trabalho análogo à escravidão aqui no Rio Grande do Sul, e sabemos que contamos também com o apoio dos ministérios para isso, mas o governador Eduardo Leite tem sido muito efetivo no que tange a proteção ao trabalhador. Também lançamos na semana retrasada o MEI-RS, que pretende oferecer 15 mil horas aula gratuitas para microempreendedores individuais aqui no Rio Grande do Sul. Veja, Voltaire e audiência, que nós temos aqui no estado gaúcho mais de 800 mil MEIs inscritos junto aos órgãos comerciais. E nós também podemos verificar que muitos desses MEIs, quase 40%, têm dificuldade de se manter aberto, de manter as suas práticas comerciais, enfim, em atividade. Então, verificamos a necessidade de estar ao lado desses microempreendedores individuais. No primeiro momento, investimento de mais de 2 milhões de reais, 1.080.000 do governo do estado, 1.080.000 do Sistema S, através do SEBRAE, e que nós sabemos também o Sistema S tem todo um incentivo federal. Então, nós pretendemos que esses programas sejam aumentados daqui para frente, e também, Voltaire, um dos grandes motes que nós tivemos aqui foi o RS Qualificação, que pela primeira vez na história nós colocamos ainda em dezembro mais de 14 milhões de reais nas contas das prefeituras de mais de 200 cidades aqui do Rio Grande do Sul, para que as prefeituras possam oferecer cursos de qualificação para os trabalhadores. Quais são, dentre outras dificuldades que nós vemos na questão de geração de empregabilidade, não só no Rio Grande do Sul, mas em vários lugares do Brasil, é justamente a necessidade de se qualificar constantemente a mão de obra do trabalhador. Tem estados como, e aqui posso citar o Distrito Federal e o Paraná, que me vem à cabeça agora, são estados que já vêm de uma longa data aí com as carretas do saber, que é semelhante àquelas carretas que o Sistema S tem para colocar nos municípios. Então, aqui nós estamos com a meta de, em 2024, em parceria com o Ministério do Trabalho, colocar 4 carretas inicialmente para rodar os 497 municípios do Rio Grande do Sul, para que possa oferecer qualificação profissional aos trabalhadores. Veja só, nós temos Garruchos, lá na encosta do Rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, distante aí cerca de 600 quilômetros de Porto Alegre. São 60 quilômetros de estrada de chão para ir, mais 60 quilômetros para voltar da BR-285 até o município de Garruchos. Então, imagina encostar uma carreta lá para qualificar a mão de obra do povo garruchense, dentre outros municípios todos do nosso estado que precisam dessa atenção toda. Então, nós tivemos o CAGED positivo nesse ano de 2023. O Brasil inteiro pôde verificar o reaquecimento de alguns setores da economia, e aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente. Nós tivemos mais geração de postos de trabalho, de emprego, do que o fechamento de postos de trabalho. Então, nós estamos bastante satisfeitos e olhando aí para o horizonte de 2024 com bastante esperança. Estamos conversando com o Thiago Cadó, secretário em exercício da Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul, aqui no nosso programa Radar dos Municípios, para a Rádio Pampa FM 97.5, para a Rádio Acústica FM 97.7 e para a RDC TV. Diariamente, Cadó, a gente vê pelo CIMI, pelas agências FGTAS, pela própria Secretaria de Trabalho, diversas oportunidades de emprego e de trabalho. Para quem está à procura, quer começar 2024 empregado, qual é o melhor conselho que o secretário Cadó pode passar para essa população? Procurar uma agência do Cine? Quais são as áreas em que estamos precisando de mão de obra pelo radar, pelo mapa que vocês estão estudando e desempenhando aí na Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul? O conselho, Voltaire, é justamente para que as pessoas procurem as agências do Cine. É um serviço estatal, gratuito, Sistema Nacional de Emprego, e que disponibiliza aqui no Rio Grande do Sul cerca de 7 mil vagas de emprego toda semana. Toda segunda-feira nós temos mais ou menos 7 mil vagas de trabalho abertas.
nas mais diversas regiões do Rio Grande do Sul. Claro que muitas dessas vagas são temporárias, agora fruto também das atividades de verão no litoral norte, mas também tem muitas vagas que são permanentes. Semana passada, por exemplo, tinham mais de 1.000 vagas abertas em Erechim, ali algumas delas exigindo, claro, alguns conhecimentos específicos para o setor da indústria. Lá em São Borja, agora, na fronteira, nós temos essa semana mais de 120 vagas abertas para empregabilidade, fruto também de uma parceria com uma rede de supermercados que está se instalando lá. E aqui fica um recado também para os empresários, para os empreendedores, que utilizem a rede Cine. É gratuita, faz um serviço de RH gratuito para os empresários, faz essa intermediação da mão de obra, e é preciso que sejamos demandados em todas as nossas agências do Cine espalhadas pelo Rio Grande do Sul. São 59 agências no território gaúcho, vinculadas diretamente à FGTAS, que é a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, que é vinculada à nossa Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, e são mais de 100 agências vinculadas aos municípios, mas que, claro, fizeram a adesão ao Sistema Nacional de Emprego, vinculado também à Secretaria do Trabalho e ao Ministério do Trabalho do Governo Federal. O conselho é justamente esse, que as pessoas vão até as agências do Cine, levar o seu currículo, efetivar o seu cadastro. Por exemplo, um morador lá de Dom Pedrito, que queira trabalhar em Pelotas, ele pode ir na agência do Cine mais próxima ali dele, em Dom Pedrito, Bagé, enfim, para buscar se há alguma oportunidade aberta em Pelotas. Se ele quer ir para Capão da Canoa, da mesma forma, enfim, o sistema ele é integrado, ele é interligado, e fica o apelo para que as pessoas vão até as agências do Cine, que possam fazer os seus encaminhamentos de forma bem tranquila. Não tem direcionamento, não tem apadrinhamento, o que nós fazemos ali é a intermediação, as empresas fazem as entrevistas naturalmente com aqueles que estão cadastrados no Cine, e além disso também são as agências do Cine que encaminham o seguro-desemprego, dão baixa nas carteiras de trabalho, então tem um trabalho bastante interessante e social as agências do Cine espalhadas aqui pelo território gaúcho. Hoje são quantas agências do Cine em funcionamento no Rio Grande do Sul, secretário Cadó? São 59 de forma direta da FGTAS, que tem estrutura direcionada pela Fundação Gaúcha do Trabalho, e são mais de 100. Agora não lembro o número exato, mas são 102, 103, se eu não me engano, que são estruturas aí em parceria com os municípios. Como é que funciona? Lá em Itaqui, a Prefeitura do Itaqui oferece um funcionário do quadro do município e é ele quem faz esse gerenciamento do Sistema Nacional de Emprego. Aqui, claro, é no prédio do antigo Fórum, é um prédio do Estado, mas o serviço fornecido pela Prefeitura, então, é uma parceria entre o Estado, a Secretaria do Trabalho e a Prefeitura Municipal. Isso acontece em mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Thiago Cadó, secretário em exercício da Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul. O ano, na verdade, é um ano de eleições municipais. O que está no horizonte do Thiago Cadó, dá para dizer que é um pré-candidato a prefeito de São Borja? Voltaire, eu estou com 38 e posso te dizer que eu nutro desde a minha infância o sonho de administrar São Borja. Então, no dia 24 de agosto, que foi a data em que o PDT do Estado do Rio Grande do Sul se reuniu em São Borja para reverenciar o velho Getúlio, eu fui aclamado por unanimidade, ali diante de quase 1.000 pessoas, pré-candidato a prefeito de São Borja. Não vou fugir da raia, né? Sou pré-candidato, tenho essa vontade de ver a região da fronteira, de ver a minha querida São Borja no caminho do desenvolvimento. Tem coisas que eu sonho em poder fazer, em poder conversar com a nossa comunidade, de colocar no plano de governo. Eu vejo de forma muito urgente esse desenvolvimento da região da fronteira que tem esvaziado, visto as cidades se esvaziarem demograficamente, em fruto da falta de oportunidades,
falta da diversificação econômica, mais fatores, mas eu vejo na fronteira grandes potencialidades, grandes oportunidades que ainda são subaproveitadas, e pode ter certeza, Voltaire, que vou bater muito ainda, se tudo der certo, na porta aí do Palácio do Planalto para buscar parcerias e investimentos, não apenas para a terra dos presidentes, mas para a nossa região como um todo, porque ninguém é ilha. Se nenhum ser humano faz nada sozinho, também eu acredito muito que as cidades, de forma regional, devem enxergar o horizonte, enxergar o desenvolvimento como uma oportunidade coletiva, horizontal e não vertical. Então, está no horizonte aí muito próximo, se Deus quiser, poder disputar a Prefeitura Municipal de São Borja. Tiago Cadó, secretário em exercício da Secretaria do Trabalho no Rio Grande do Sul, conversando conosco aqui no Radar dos Municípios, na Rádio Acústica, na Rádio Pampa e também na RDC TV. Teu principal desejo para 2024 para os ouvintes, Tiago Cadó? Sabe que tem uma passagem que eu até menciono em alguns dos meus discursos. Só o amor constrói. O ódio, é isso que deve mover o ser humano. Então, eu vejo muita coisa boa que todo esse ódio que nós vimos acontecer, toda essa polarização, ela acabe ficando no passado, que o brasileiro, o gaúcho, o são-borgense, todos os outros que nos acompanham agora possam sentir muito mais amor no coração, amor pelo próximo, compaixão pelo ser humano, porque é isso que é humanos, na verdade. É a capacidade de diálogo, de entender o outro, de olhar com esperança para o futuro. Então, Voltaire, o meu desejo é esse, que haja muito mais amor do que ódio, que haja muito mais entendimento do que desentendimento, que haja muito mais alegria, enfim, na vida de todos que nos ouvem, porque, de fato, é isso que faz com que todo o resto aconteça. Me permita, Voltaire, aqui falei antes da Rede Cine, da FGTAS, também cumprimentar o presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho, José Escorsato, o secretário Socella, que está de férias, estou na titularidade da pasta do trabalho aqui no governo do estado, enfim, então, toda a nossa equipe que tem feito com que esses números sejam positivos. Tu sabes que a verdade é que a Secretaria do Trabalho ela conseguiu mudar de patamar nesse ano de 2023. Nós conseguimos ser muito mais do que apenas aquela secretaria que cuidava da FGTAS. Hoje, a Secretaria do Trabalho ela tem um dinamismo muito forte, com investimentos, investindo na qualificação profissional da população gaúcha. Isso é muito fruto também daquele trabalho dos servidores, que nos acompanham no dia a dia aqui na Secretaria do Trabalho. Então, a todos o nosso reconhecimento. Tiago Cadó, secretário em exercício da Secretaria do Trabalho no Rio Grande do Sul, participando conosco aqui na Rádio Acústica, aqui na Rádio Pampa e na RDC TV. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Esperamos voltar já com bons anúncios e boas notícias para São Borja, para a região e para todos os gaúchos. Tá bem, Cadó? Um abração. Que assim seja. Obrigado, Voltaire. Obrigado a toda a audiência. E seguimos aqui sempre à disposição de todos no Centro Administrativo do Estado, no 14º andar, mas acima de tudo com as nossas agências do Cine espalhadas pelo Rio Grande à espera da nossa comunidade gaúcha, dos empresários, enfim, para que possamos trabalhar ainda mais na intermediação dos postos de trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, Voltaire, até mais. Grande abraço, está aí. Tiago Cadó, importante liderança, uma liderança muito jovem, muito importante do estado do Rio Grande do Sul, participou conosco. Vou encerrando aqui o programa, agradecendo a todos, quero agradecer principalmente aqui a nossos colegas que participam da edição, agradecer a todos que participaram do programa, edição aqui do nosso Rafael Andrade, sempre conosco, agradecer ao trabalho desenvolvido. E também lembrar que o nosso programa tem a força de Cremers, confiança é o que une médicos e pacientes, Cremers, orgulho de ser médico, a relação médico e paciente é fundamental na medicina e a confiança mútua conduz o médico e paciente até as melhores decisões na recuperação da saúde. Cremers, orgulho de ser médico. Venha trilhar esse caminho com a gente, Avança Guaíba, a cidade da nossa vida.
a Prefeitura Municipal de Guaíba está ao seu lado em todos os momentos. Então, venha trilhar esse caminho com a gente. Avança Guaíba, a cidade da nossa vida. Você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão, a Corsã e a Egea trabalhando intensamente, investindo nas obras e serviços que não podem mais esperar. E você, curtindo o melhor da estação e aproveitando os recursos naturais sem desperdiçar. Você, Corsã e a Egea, juntos por um grande verão. Nós vamos nos despedindo sempre com o nosso quadro Vozes da Semana, em que a gente faz um resumo do que foi a semana. Vamos ouvir o que disse o ministro Paulo Pimenta sobre a questão das chuvas, demais ministros também que participaram conosco, como o ministro Camilo, no lançamento desse importante programa do governo Lula, que é o programa Pé de Meia, que vai ajudar os estudantes do ensino médio a colocarem. Vozes da Semana encerra conosco o Radar dos Municípios, o que foi notícia com as principais vozes da semana. A gente que teve hoje na abertura Jackson Raimundo, ele que é secretário executivo do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, e o secretário em exercício da Secretaria do Trabalho, Thiago Cadó. Eu, Voltaire Santos, agradeço a audiência. Nós voltamos na próxima semana com as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Na Rádio Acústica, na quarta-feira, sempre das 10 horas às meia-noite, das 22 à meia-noite. Você pode também nos seguir no Instagram, @VoltaireSantos, @Voltaire.Santos, nos seguir por ali pra gente bater esse papo, tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau! Você acompanhou o Radar dos Municípios, direto de Brasília. Oferecimento Cremers, orgulho de ser médico. Rede de Farmácia São João, Prefeitura de Guaíba e Corsã e a Egea, juntos por um grande verão.